como que se sabe onde tem petróleo, não tem, quais são os indicativos? Pois Como é. que você consegue chegar a um diagnóstico? Aqui Isso. deve ser rico em petróleo por isso, por isso, por isso. Nós temos ferramentas, né? Vamos supor, além do conhecimento geológico de uma determinada região. Tendência, né? Vamos supor, no passado nós não tínhamos tecnologia para saber se aqui vai ter petróleo, porque ele está oculto, ele está lá embaixo da terra. Como que eu vou saber, seja minério, seja petróleo? Como que um geólogo, por exemplo, vai saber que tem um determinado bem mineral cá embaixo? Pois bem, no caso do petróleo, a história começou assim. Você tem, a gente chama de exudações, né? A gente chama, em inglês é seepage, né? Ou seja, exudação. Como essa que tem a Embofeta aqui, perto da nossa terra aqui, né? No recôncavo, lá no Baku, ou nos Estados Unidos também, onde começou toda, né, a saga do petróleo, começou lá na Pensilvânia, porque o petróleo chegar na superfície, então você coloca a mão nele, então, ele está avisando. Jorrava praticamente. Não, ele tem como se fosse um rio, um riacho, que sai óleo. Jorrava. Ele não sai com pressão, se forte, mas ele começa a vazar, como um vazamento na parede da sua casa, no banheiro lá. Vem cheiro, vem... Isso, cheiro, isso. Aí que você vai, eu vou explorar ele ali, porque ele está avisando que está ali. Com o passar do tempo, a tecnologia, nós desenvolvemos ferramentas de gravimetria, para ver as estruturas onde tem petróleo, tipo a sísmica. A sísmica é a coisa mais fundamental. O que é a sísmica? Você pega, no caso do mar, pode fazer em terra também, você detona uma carga, a onda vai, ela reflete, que nem eu bato na mesa aqui, você sentiu aí. Pelo eco, Isso, Você sabe a extensão isso, como o morcego se localiza também, né, um sonar, como se fosse isso. Aí existe todo um processamento matemático, né, que a gente vai pegar essa onda e vai colocar nos aparelhos e vai dar para a gente como que é a estrutura lá embaixo. Você conhecendo o empilhamento da bacia, onde pode ter reservatório, rocha permeável... Você vai fechando, né? Isso, você vai restringindo os locais para reduzir o risco, porque é muito caro. É muito caro. Então, por isso que petróleo... Nossa senhora, pra você achar uma acumulação comercial... Mas usa satélite também? Também, tudo. Todas as ferramentas de geologia nós usamos. Para poder tirar a prova, né? Sendo que a sísmica é o carro-chefe nosso, porque ela vai ser nossos olhos, né? É mais próxima, né? Isso. Mas você usa tudo, você usa evidência de rocha, o geólogo quebrando a rocha lá para ver que rocha que é, o empilhamento da bacia, o conhecimento da bacia, onde pode ter reservatório, a sísmica. O contexto do local, né? Isso, a gravimetria, a magnetometria. Entendi. Nós temos inúmeras ferramentas. E como que... A gente sempre tem uma ideia de que o petróleo fica embaixo em uma bacia, você acha que é uma coisa, um grande reservatório, uma grande de petróleo, mas como que o petróleo é retido no fundo do mar ou em qualquer lugar? Vamos supor, há uma acumulação comercial, digamos assim, né? Porque o petróleo pode estar em um local, mas não ser comercial também, né? Muito pouco. Não vale a pena. Que nem o ouro de Sorocaba, por exemplo. Ouro de tolo. O ouro de tolo. O petróleo, a acumulação, ela se dá no espaço poroso de rochas, né? Entre os grãos ou em fissuras, fraturas. Ou seja, qualquer meio poroso, qualquer rocha pode... O petróleo pode entrar e permanecer ali. Ele fica guardado ali? Fica porque, reservado? Fica porque você tem as estruturas que têm acumulação de petróleo, elas têm uma rocha impermeável na parte superior, né? E uma rocha permeável que chama-se reservatórios. Abaixo, quando o petróleo migrou, ele vai expulsar a água dali, né? E vai ficar sobre um aquífero. Porque o petróleo... Né, o petróleo ou o gás natural é petróleo, é como se fosse hidrocarboneto, né? O hidrocarboneto. É falar hidrocarboneto, mas tudo bem. Fala petróleo, que é o nome. Né? Ele vai ficar sobre a água. Por quê? Porque tanto o gás quanto o petróleo tem uma densidade menor que a água, então ele vai ficar por ali. E ele quer sair porque ele está pressurizado. Mas ele não sai porque existe um sistema de selos, rochas selantes. Né? Você tem uma capeadora que fala, ou rocha selante, dentro de uma estrutura que fosse assim. Eu te dei o exemplo do copo d'água, né, que você pode virar e formar uma armadilha, né? Então o ar fica ali embaixo de uma bacia. Certo. Um copo virado, assim, rapidamente, né? Pois bem,
a gente procura essas situações para perfurar um poço. Depois ver se é comercial também, porque não adianta nada só achar, tem que ter fluxo. E ele tem gás, ele quer subir. Ele está sob pressão. Então, não existem grandes bolsas, grandes reservas. Não, ele é difuso. Não existem rios de petróleo. Certo. É a mesma concepção. Como se fosse um mar de petróleo embaixo. Mas é uma visão que você tem de prima, né? É que existe bastante, né? Porque tem áreas... Muitas áreas. Sabe, de centenas de quilômetros quadrados, ou de 30, ou de 100 quilômetros quadrados, ou de 200, ou de 500, ou de 1.000 quilômetros quadrados. É muita coisa. Que está enchido por petróleo. No caso do pré-sal, que é mais águas profundas, né? Isso. O que segura? É uma camada de sal? Isso. Sal mesmo, sódio? O sal, né? E sal tem vários tipos de sais, entre os quais o principal é a halita, né? Que é um cloreto de sódio. É esse sal de cozinha mesmo que a gente... né? Algumas bacias contêm sequências salíferas, tá? Esse sal, ele é móvel, sabe? Porque ele tem uma densidade menor do que as rochas, né? Então ele forma estruturas e formam acumulações de bacias salíferas. No caso do pré-sal, nós temos espessura média lá de 2.000 metros de sal. Esse sal, ele é um selo muito eficiente. O que significa que se eu tiver uma rocha porosa embaixo dele e uma estrutura, eu tenho muita chance de ter petróleo. Guardadinho lá. Chance, veja bem. Não significa que eu for em qualquer lugar, eu vou achar. Eu posso furar num local que tem sal, tem tudo, está seco. O sal da gás. Está com água. Não, está com água. Né? Mas a tendência é grande, né? E tem o poro, tem tudo. Mas não migrou o petróleo para lá. Então, o petróleo precisa... O risco é um risco, né? É um risco. Então, o poço é muito caro. Os poços de água profunda, né? São as perfurações de água profunda, com plataforma e tal. Acho que 300 quilômetros da margem da costa, mais ou menos. Isso. No caso do pré-sal, 150, 200 quilômetros, 300. Quer dizer, quantos metros? Qual é a profundidade máxima que já foi feita? Uns 7, 8 mil por aí de profundidade? Sim, até mais. Mas que loucura, né? Que é uma coisa... Digamos assim que no caso do pré-sal lá, no caso do pré-sal. Existem outras acumulações que não são do pré-sal, né? Sim. Mas no Brasil predomina hoje o pré-sal como a maior reserva, sim, sem dúvida. A tendência... Do mundo, inclusive. Uma das maiores do mundo. Agora, o Brasil tem petróleo inexplorado ainda, inclusive fora desses locais que são para muito tempo ainda, se o combustível fóssil ainda for durar por não sei por quanto tempo vai durar, né? Eu acho que vai durar assim, ad eterno, né? Porque o carvão é tido como um combustível fóssil também, o carvão. E carvão estamos usando até hoje muito, inclusive. Então não acabou o carvão. O petróleo não vai acabar tão fácil.